Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu tô aqui para trazer para vocês o último vídeo da nossa série, sobre o romantismo. Para quem não sabe, eu já fiz 2 vídeos falando de romantismo aqui no canal, já fiz um vídeo falando sobre a primeira geração do romantismo, um segundo vídeo falando sobre a segunda geração do romantismo, e agora eu tô aqui tentando fazer esse vídeo da terceira geração do romantismo, porque já é a terceira fucking vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, né? Eu tentei gravar uma vez, não consegui, tentei gravar uma segunda vez, não consegui também, né? Então essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar, vamos ver se agora sai, né, esse vídeo. Mas antes disso eu já gostaria de pedir pra você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comenta aqui embaixo sugestões, né, de livros, de filmes e séries que você gostaria de ver por aqui no Entre Páginas e Telas. Beleza? Bem, fazendo um resumo bem rápido, o romantismo aí é um movimento que vai surgir no final do século XVIII e que vai aí até meados do século XIX. Ele, aqui no Brasil, é dividido em 3 fases. Você tem a fase indianista, que é a primeira fase, né, onde você tem toda aquela questão de um sentimento nacionalista, né, da utilização do índio como figura do herói nacional. É nessa fase que você vai ter obras como o Iracema, Guarani, o Birajara, Juca Pirame, enfim, né. Já a segunda geração vai ser uma geração mais pessimista, né, com sentimentos mais mórbidos, melancólicos, vai ter uma extrema idealização do amor, uma extrema idealização da mulher, né, nessa fase que você vai ter obras como A Lira dos 20 Anos, A Noite na Taverna, ambas do Álvares de Azevedo. Eu ia falar Luiz de Azevedo, mas são ambas do Álvares de Azevedo. E você tem a terceira geração romântica, que é o tema desse vídeo, que vai ser conhecida como geração condoreira, né? A primeira geração é a geração indianista, a segunda geração é a geração ultra-romântica, e essa terceira geração é a geração condoreira. E por que ela vai ser conhecida por esse nome, né, de geração condoreira? Porque condoreira é um nome que vai ser dado a essa terceira geração em homenagem ao Condor, né? O Condor é uma ave que mora na Cordilheira dos Andes e que voa livremente, né? Que ela paira livremente pelo ar e ela, como voa mais alto do que as outras aves, consegue ter uma visão mais ampla do que está embaixo, né? Ou seja, a liberdade do voo do Condor é o que vai inspirar o nome dessa terceira geração. Então, esse nome, geração condoreira, ele vai ser dado a essa terceira geração em homenagem à liberdade do voo do Condor. Então, você já consegue perceber aí uma característica importantíssima dessa primeira geração, que é os ideais de liberdade. Essa terceira geração, ela vai ser muito influenciada por ideais de liberdade, entre eles o ideal abolicionista, que vai influenciar muito essa terceira geração e que vai acabar culminando mais para frente com a abolição da escravidão lá em 1888. Mas aí eu já estou adiantando coisa, né? Como eu já falei nos outros vídeos anteriores, o romantismo ele é um movimento que vai surgir lá na Europa e que depois vai chegar no Brasil. Então, muito do que vai influenciar os autores daqui do Brasil, nessa terceira geração, vai vir da Europa. Não à toa que essa terceira geração vai ser conhecida como geração hugoana, em homenagem ao escritor francês Victor Hugo, que é autor de uma das obras mais conhecidas da história, que é o livro Os Miseráveis, que já deu origem para filme, musical, série. Eu acho que já teve série dos Miseráveis, por mais que eu nunca tenha ouvido falar, mas se não teve ainda, com certeza vai ter em algum momento. Enfim, Victor Hugo é um escritor muito importante, que vai influenciar muito os escritores brasileiros, né? E uma característica do Victor Hugo, que vai poder ser vista aqui também, é justamente a preocupação social dele. Porque na primeira geração romântica, você tinha essa questão de exaltar a nação, exaltar a pátria, né? Já na segunda geração, você tinha uma geração muito focada em si, nos seus sentimentos, na sua dor, sabe, no seu amor. Então, nas gerações românticas anteriores, você não tinha uma preocupação social muito grande.
Já aqui nessa terceira geração romântica, você vai conseguir ver uma preocupação maior com a sociedade, com os problemas da sociedade. No caso de Victor Hugo, você tem a preocupação com os franceses pós-revolução, e eu não vou falar muito aqui, porque eu nunca li Os Miseráveis, né? Mas até onde eu pesquisei, ele é uma obra que vai focar muito nessa França pós-revolução e nas questões sociais que estavam acontecendo lá. E, como eu falei, essa característica do Victor Hugo, né, essa característica de se preocupar mais com a sociedade, vai influenciar muitos artistas dessa terceira geração romântica. Porém, como Victor Hugo, francês, se preocupava com os problemas sociais franceses, nós, daqui do Brasil, obviamente, tínhamos que nos preocupar com os problemas sociais do Brasil. Então, em Os Miseráveis, você tem uma França pós-revolução. Aqui no Brasil, a gente não teve uma revolução, mas a gente tinha um outro problema social que também estava preocupando muitas pessoas, que era justamente a escravidão. Não necessariamente por causa de um sentimento de luta social, mas porque a escravidão ela estava envolta de muitas questões. Você tinha uma questão financeira, você tinha uma questão de pessoas que eram contra o império, e como o império era sustentado pela mão de obra escrava, ao atacar a mão de obra escrava, você acabava atacando o império também. Então tem várias questões envolvendo tudo isso, mas fato é que um dos problemas sociais do Brasil que vai ser trabalhado nessa terceira geração romântica é a questão da escravidão. E que fique claro, essa terceira geração romântica, por mais que tenha uma preocupação social maior do que as outras duas, ela ainda vai conservar muitas características do romantismo, como o sentimentalismo, a idealização, o subjetivismo, não é? Então, não vai ser a mesma crítica social que a gente vai ver no realismo, por exemplo. No realismo, a crítica social é muito mais forte do que no romantismo. Por mais que você tenha essa questão social, você ainda tem muita coisa do romantismo, né? Do sentimentalismo, do subjetivismo, da idealização e assim por diante. E aproveitando que eu tô falando aqui de abolicionismo, né? Que é um ideal que vai influenciar muito os escritores dessa época, um dos principais autores dessa terceira geração romântica é o poeta Castro Alves, né? Então, assim, sempre que você lembrar de terceira geração romântica, lembre-se de Castro Alves. E Castro Alves, ele vai ser tão importante que ele vai acabar recebendo muitos apelidos. Entre eles, ele vai acabar recebendo aí o apelido de o poeta dos escravos, justamente porque de todos os escritores dessa terceira geração romântica, ele é o que melhor vai conseguir trabalhar a questão dos escravos na sua obra, né? Então, ele vai utilizar das suas obras para trabalhar toda essa questão abolicionista que ele defendia. Aliás, uma curiosidade é que Castro Alves, ele chegou a conhecer Álvares de Azevedo. Ele não só conheceu Álvares de Azevedo, como ele também era amigo de Álvares de Azevedo. E se você não sabe quem é Álvares de Azevedo, é sinal que você não viu o nosso vídeo sobre segunda geração do romantismo, né? Então, se você não viu esse vídeo, corre lá, assiste. Primeiro termina esse, né? Aí depois, quando você acabar esse, você vai lá e assiste. E já aproveita, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve, que é muito importante e vai me ajudar bastante, beleza? E uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração, que é muito importante, né, nessa terceira geração romântica, é que essa geração, ela é uma fase de transição, não é? Ou seja, é uma fase de transição entre o romantismo e o realismo, que vai ser o movimento literário que vai vir depois, né? Então você vai ver que muitas coisas do realismo vão começar a se desenvolver nessa terceira geração romântica. Um exemplo disso acontece na obra de Machado de Assis. Por quê? A obra de Machado de Assis é frequentemente dividida em duas fases. Você tem a fase realista, né, que é a fase onde ele publica suas obras mais famosas, como Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Quincas Borba, e você tem a fase romântica de Machado, que são ali as suas primeiras publicações,
Então, nessa fase romântica dele, você vai perceber um Machado mais influenciado por ideais românticos, né? Então você vai ter obras, né, nessa fase romântica de Machado, como Helena, A Mão e a Luva, Ressurreição, e tem mais uma obra que eu esqueci, que eu sempre esqueço dela, então não me perguntem qual é, mas você vai conseguir ver que essa terceira geração romântica, ela vai ser uma fase de transição com o realismo. E uma outra curiosidade, né? Não é uma curiosidade, mas é uma questão também que deve ser lembrada antes de terminar o vídeo, é que diferente da segunda geração romântica, onde você vai ter um amor idealizado e não correspondido, nessa terceira geração romântica você vai ter um amor idealizado, porém correspondido. A segunda geração era a geração do amor não vivido. Ou seja, o artista ele idealizava o amor, mas era um amor tão grande que ele não conseguia alcançar, sabe? Era uma mulher tão perfeita que ele não conseguia alcançá-la. E justamente por não conseguir alcançá-la é que isso acabava provocando nele sentimentos como a dor, sofrimento, frustração e assim por diante. Já nessa terceira geração romântica, você também vai ter a questão da idealização, porém o amor não vai ser tão inalcançável assim quando era na segunda. Então, enquanto que a segunda geração era o amor idealizado e não vivido, essa terceira geração você vai ter um amor idealizado, porém vivido. Então aí é uma questão para estabelecer uma diferença, né, entre a segunda geração e essa terceira. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado dessa série de romantismo que a gente fez. E fica de olho, porque quando esse vídeo for lançado no YouTube, vai sair um post lá no Instagram do Entre Páginas e Telas fazendo um resumão do romantismo, né? Então, se você quer ver o resumão, né, quer ter uma noção mais rápida, mais superficial do que foi o movimento, vai lá no Insta e depois, se você quiser ter uma noção mais aprofundada, vem aqui no canal que a gente te explica tudo. Beleza? Não se esquece de acompanhar os outros conteúdos do nosso canal, porque são todos muito bons. E já aproveita e marca o seu amigo que está com alguma dúvida aí em literatura, mostra esse vídeo para ele, né? Fala, ó, segue esse canal que vai dar bom. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.